Pronto, agora sim. Então, retomando o que eu estava falando antes, aula passada eu fiz algumas questões, tá bom? De quadriláteros. Oi? Quer falar alguma coisa? Não? Tá bom. Então, eu fiz algumas questões de quadriláteros, só que tinha algumas questões... Não? Não? Tá bom. Algumas questões de quadriláteros, só que tinha algumas questões com gabarito errado, escrito lá. Então, o que foi que eu fiz? Eu depois fui lá, revi o gabarito e realmente estava escrito errado. E a resposta que a gente achou em sala de aula estava certa, tá bom? O cálculo que a gente fez estava certinho. Então, tá tudo lá no Drive, é só vocês checarem lá que vai estar lá tudo certinho, tá bom? No final da aula eu coloco de novo o link do Drive e que também vai estar essa lista de exercícios que a gente vai fazer hoje, tá bom? Hoje a gente vai fazer a prova do IFSP, do Instituto Federal de São Paulo, de 2020, tá bom? A parte de matemática da prova, beleza? Só que eu não peguei a prova inteira, eu peguei 8 questões. Provavelmente foi o que a gente vai conseguir fazer hoje. Provavelmente a gente faz mais ou menos esse número de questões, tá bom? Então, é isso. Resumindo, então, já está certinho. No final da aula eu vou colocar para vocês esse material aí para vocês e com a correção, tá bom? Essas questões aqui com a resposta certinha, beleza? É isso. Então hoje a gente vai fazer essas questões aí de matemática e o resto do semestre vai ser só isso, vai ser isso praticamente. Vai ser fazer questão, eu vou revisar um assunto ou outro durante as questões, mas vai ser resolução de questão, porque a gente já fechou o semestre, os assuntos do semestre no semestre passado, tá bom? Tudo que tinha dar, a gente já deu. Agora é só fazer questão. Mas qualquer coisa, se eu sentir que vocês não estão entendendo bem algum assunto, eu volto e explico de novo. Oi? Quer falar alguma coisa? Boa Lorena, tarde, professor. boa Oi, tarde. senti saudade. Também senti saudade. Senti saudade de você na aula passada. Você não estava aqui na aula passada? Falei, É que cadê a aconteceu um Lohane? problema na internet, aí não deu para fazer a aula. Ixi, tudo bem, então. Que bom que você está aqui agora. Beleza. Tá falando com o pessoal, a gente fez aula, questões de quadriláteros na aula passada, e hoje vai ser questão do Instituto Federal de São Paulo. A gente vai vamos só fazer questão hoje, tá bom? O resto do semestre a gente só vai fazer algumas questões, revisar alguns assuntos, porque o que tinha que dar da nossa grade a gente já deu, tá bom? Então, primeira coisa, sentirem que estão com dificuldade em algum assunto, estou fazendo a questão, não está alguma coisa legal, gente, para a aula, me explica, fala para mim o que está acontecendo, fala, ó, não entendi isso, explica isso de novo, tá bom? Porque o momento da aula vai ser esse, então, fazer questão, se tiver com dúvida, pergunta, assunto passado também, pode perguntar, um assunto que não tem a ver com a lista que eu estou fazendo, então, tirem dúvidas, tá bom? Beleza? Posso seguir então? Todo mundo certo? Todo mundo aí? Certo, então. Apertem os cintos aí que... Vamos lá, então. Começando a são 8 questões, tá bom, gente? Então, vamos fazer com mais calma aqui. Então, vai dar tempo certinho de hoje. Então, vamos lá. Oi, Primeira questão. Oi, oi, tudo bem? tudo bom? Acabei de entrar aqui. Qual é o seu Você é nome? aluna nova? Luiz. Sou, essa aqui é minha, hoje eu vou fazer a primeira aula. Uhum. Uhum, Beleza. Ó, é Angela, né? uhum. Ok, Angela. Então, é o seguinte. Nas aulas passadas, a gente estava vendo conteúdo e fazendo questão. E a gente terminou todo o conteúdo da minha parte aula passada, que a gente deu questões de quadriláteros, tá bom? Então agora a gente vai fazer algumas questões dos institutos federais, para vocês treinarem, e vai ser todo o resto das aulas até o final do ano, só fazendo questão e revisando, tá bom? Então, como está falando para o pessoal, qualquer coisa, para a aula, tira dúvida, liga o microfone, fica à vontade, tá bom? A aula é para Tá, vocês. beleza. É Beleza, aula de então. matemática, né? Aham. Beleza, então, vamos lá. Qual é o seu nome mesmo? Luiz. Luiz. Isso. Certinho? Tá Beleza, bom. então. Só sucesso. Vamos lá, então. Bom, podemos?
Alguma questão, alguma dúvida? Então, vamos lá. Bom, essa primeira questão aqui é de IMC, Índice de Massa Corpórea, uma questão... Eu achei, pessoalmente, meio confusa essa questão quando eu fui fazer, mas eu vou explicar para vocês o porquê e ficar atento a algumas coisas nesse tipo de questão, tá bom? Algumas coisinhas aqui que pode acabar atrapalhando no meio do caminho. Vamos lá. A definição da obesidade é realizada de acordo com o Índice de Massa Corpórea, IMC, calculado através do peso... Deixa eu começar a marcar aqui. Aí. Calculado através do peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, a medida de peso, quilograma, por massa, né? Dividido por metro ao quadrado. Então, e classificado da seguinte maneira. Aí ele deu as classificações do IMC para cada um. Então, se esse IMC é abaixo de 17, então você está muito abaixo do peso. Entre 17 e 18,49, abaixo do peso. E deu as descrições. E também uma tabela de relações entre a altura de várias pessoas e o peso. Então, vamos falar que você tem 1,50 m. Cadê azul? Então, esse exemplo. Vamos falar que você tem 1,50 m e pesa, você tem uma massa de 65 quilos. Então, o seu IMC é 28,89. Então, você está acima do peso. Beleza? Então, isso daqui é a tabelinha, assim, que a gente vai ler essa tabela, tá bom? Ok, qual que é o ponto dessa questão? É que ela vem e pergunta, suponha que uma pessoa com altura de 1,75 está com IMC igual a 27,76 quilogramas por metro quadrado, beleza. Conforme a tabela acima. Para melhorar o seu IMC, para a faixa de peso normal, qual é a porcentagem mínima de seu peso atual que a pessoa deverá perder? Então, o que ela está falando? A pessoa está acima do peso, né? Porque ela tem um IMC de 27,76, que é acima do peso, né? E ela pediu qual que é a porcentagem da massa atual dessa pessoa, tá bom? Para que ela fique no peso ideal, tá bom? No peso normal. Então, vamos pegar aqui, ó. Cadê? Vamos para a faixa de peso normal. Qual a porcentagem mínima? Então, se a gente ver aqui em cima, o IMC, deixa eu colocar a questão inteira para vocês. Aí, cortou ali, mas tudo bem. Então, o IMC de uma pessoa normal, aqui, ó, IMC pessoa normal. É isso? Não, aqui, ó. Perdão, é esse daqui, ó. IMC entre 18,5 e 24,99. É o IMC de uma pessoa normal. O que eu faria de primeira é calcular a massa que essa pessoa precisaria ter para ter esse IMC aqui, ó, 24,99. Por quê? Porque a pessoa está acima do peso, não tá? Se ela está acima do peso, quanto que ela tem que reduzir essa massa? Oi? Que pergunta? Hã? Falou alguma coisa? Ok. Professor, tem como o senhor ampliar um pouco a tela? Alguns alunos eu não estou conseguindo ver. Ampliar assim. Tá melhor? Tá, obrigado. Nada. Aí, gente, vai avisando, tá bom? Eu deixei ali para vocês conseguirem ver a questão inteira, mas assim fica melhor para você, né? Tá bom? Ok. Então, essa pessoa ela tem que diminuir a sua massa para chegar no MC mínimo, ou seja, ela tem que chegar a, no mínimo, 24,99. Se ela bater esse MC, esse índice, massa corpórea, ela está numa massa considerada ok, ideal. Qual que é o problema? Se a gente fizer isso daqui, vai dar um valor diferente. Vai dar, pelo que eu vi aqui, ó, se a gente fizer dessa forma, vai dar 9,97%, se a gente fizer desse jeito. E não bate com o gabarito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar o gráfico, essa tabela, perdão, para achar o resultado. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. Então, ele falou que a pessoa ela tem uma altura de 1,75, não é? E tem um IMC igual a 27,76. Então, vamos procurar aqui, ó. 1,75, aqui é a altura que eu quero, ó, 1,75, estou grifando de amarelo, fora do cálculo. 1,75
E qual que é o IMC? 27,76. Agora eu vou riscar de azul o IMC. 27, certinho aqui, ó. 27,76. Amarillo também. Achei o IMC. Então, qual que é a massa dessa pessoa? Então, ela tem essa altura, esse IMC e 85 quilos. Essa massa aqui, ó. Pronto, achamos. Agora é o seguinte, a gente achou a massa dessa pessoa. Ela tem que bater quantos de IMC? Ela tem que ter um IMC, deixa eu colocar aqui, ó. E IMC tem que ser menor do que quanto? 24, não. 24,99. Então, qualquer valor menor do que isso, tá ok. Então, vamos ver aqui. Então, a altura dela não muda, né? Não tem como mudar a altura da pessoa. Então, a gente vai procurar aqui, ó, qual que é o IMC um pouco abaixo do que 24,99. O número mais abaixo que a gente acha é esse daqui, ó, 24,49. Então, é esse que a gente vai considerar. Então, a gente vai considerar o quê? Que ela tem que ter um IMC agora de 24,99. E para ela ter um IMC de 24,99, ela vai ter que ter 75 quilos. Ela vai ter que emagrecer 10 quilos, né? Olha só. Então, daqui para cá, ó, foram mais 10 quilogramas. Beleza. Então, quantos que isso representa? Porque ele está pedindo aqui, ó, para melhorar seu IMC, qual é a faixa de peso normal? Aqui. Para melhorar o seu IMC para a faixa de peso normal, qual é a porcentagem mínima do seu peso atual, ou seja, porcentagem do peso atual, que ela vai ter que perder? Então, 10%, aliás, perdão, 10 quilos representa quantos por cento de 85? Esse que é o ponto que a gente tem que descobrir. Ou seja, 10 quilos representa quantos por cento de 85 que vai ser a porcentagem, né, o percentual de massa que ela vai ter que perder, né? Então, é isso que a gente vai calcular. Vamos ver aqui. Então, como é que a gente vê o percentual? Deixa eu colocar aqui. O percentual nada mais é do que uma razão entre uma coisa, considerando de 0 a 100, né? Então, se eu fui numa prova e tirei 10 de 10, o meu percentual é 100%. Se eu tirei 5 de 10, é 50%. Mesmo esquema. Então, o que a gente faz? A gente pega o valor que a gente tem. Então, esse exemplo da nota, né? A gente pega a nota, divide pelo total, que é o máximo, que é o 10 que eu posso conseguir, e multiplica por 100. Isso vai dar o meu percentual. Então, toda vez que eu faço isso, um exemplo, eu pego, sei lá, 7, divido por 10, multiplico por 100. Vai dar o meu percentual, 70%. Ou seja, se eu tirei 7, eu fiz 70% da prova corretamente. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Pega os 10, então vai ser 10 quilogramas. E 10 quilogramas de 85 quilogramas, né? 85 quilogramas. Multiplica isso por 100. E a gente vai achar o percentual. Isso daí vai dar quanto? Pelos meus cálculos que eu fiz aqui. Bom, então a gente vai pegar esse valor aí, 10 dividido por 85,015. 85, não, só por 85, perdão. E vai dar, isso daqui vai dar 11,76. Esse valor aqui. 11,76. Beleza? Para facilitar, a gente pode fazer assim também. 100 vezes 10 é 1.000. Não é 1.000. Dividido por 85. Se você monta a continha do lado, multiplica aqui por 10, vai dar 850. Aí tira 850, vai dar 200, 150, isso? É. 0, 1, 9, isso aí. Então vai dar Ai, minha 150. carinha de paisagem boiando aqui. O que você não entendeu? Fala aí. Então, acho que eu nem tô aprendendo o que é IMC, entendeu? Pronto, IMC. O que é IMC? Ele falou aqui em cima, ó, é uma coisa que a própria questão dá. O que é esse tal desse IMC? É nada mais do que um cálculo para calcular o índice de massa corpórea.
É uma fórmula que a gente faz o seguinte, a gente calcula, ó, que eu vou grifar de azul aqui, através do peso, a massa da pessoa, eu em peso, né, a massa, então, tudo bem. A massa da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Então, vamos falar que você pesa aí 50 quilos, 50 quilogramas, e tem 1,60 m, 1,6 metros. Então, vai ser o seu peso, sua massa aqui, dividido pela sua altura ao quadrado. Isso é seu IMC, tá bom? Então, só preciso saber da sua massa e da sua altura e vou descobrir qual que é o seu IMC. Aí tem as descrições. Se o IMC for tal, você está acima do peso. Se for abaixo, você está abaixo do peso. Entendeu? Entendi. Então, Entendi mais ou menos. Vou pesquisar mais depois. não, é só olhar essa formulinha. Não tem muito... Isso daqui é mais a questão que deu, entendeu? É mais para contextualizar do que qualquer outra coisa. Tá bom? Uhum. Então, essa questão aqui é meio confusa porque ela não deixou claro que a gente tem que usar a tabela. Tem como fazer a questão sem usar a tabela, mas vai dar um resultado errado, tá bom? Só que a tabela, ela facilita, né? Porque é só calcular quanto que vale 10 de 85, né? 10%, 10 é quantos por cento de 85? É só isso que a gente tem que calcular, tá bom? Essa questão. É isso que ele pede. Porque ele pede aqui, ó, para melhorar o seu IMC para a faixa de peso normal, qual é a porcentagem mínima de peso atual que a pessoa deverá perder? Ou seja, ela tem 85, tem que perder quantos por cento de 85 para ficar com o IMC ok? Aí a gente está calculando, a gente viu que é 10 quilos. Então, estou fazendo a continha aqui, isso aqui vai dar 11,76. 11,76%, que é a letra B. E também vai ter, que é a letra B aqui. Beleza? Entendeu, Ângela? Tá ficando mais fácil. Justo que tá. Tá bom. Vai facilitando, então. Mas vai falando. Se tiver com dúvida, não fica com dúvida, não. Pode falar aí. E aí, gente? Essas atividades que você tá passando, assim, tipo, é uma Hum. coisa que só você tem ou eu posso encontrar em algum lugar? Tipo, para Não, revisar alguma coisa assim? essa daqui é a prova do Instituto Federal. Cadê? Eu não coloquei aqui em cima. Essa daqui é a prova do Instituto Federal de 2020, do IFSP, Instituto Federal de São Paulo, de 2020. É a prova de matemática, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Eu coloco da onde que é essa prova, Instituto Federal de 2020. Se você pesquisar no Google, você vai achar a prova inteira. E também vou colocar um link no Drive. Todo final de aula, eu mando um link lá e tem todos os materiais de aula. Todas as anotações que eu fiz nas aulas passadas, as questões que a gente fez, os gabaritos, e essa prova também vai estar lá. A No Braille? prova... O quê? No Drive. No Drive do Google. Google No Drive. Drive do Google. No Google Isso. Drive. Aí vocês têm acesso, vocês entram lá e conseguem ver. Beleza? Uhum. É isso, né? Aí eu vou colocar essa questão com as minhas anotações e a questão da prova sem anotações, tá bom? E vai ter as duas lá. Eu vou separar certinho. Beleza? Aí vocês podem revisar depois, vai ter tudo lá. Também tem a videoaula. Então essa aula está sendo gravada, todas as aulas são gravadas. Aí depois, um dia depois, eles mandam o link no grupo. No grupo onde eu mandei o link dessa aula, eles vão mandar o link da aula que eu estou dando agora, só que vai estar no YouTube. Aí vocês conseguem assistir depois. Beleza? Certinho? Podemos seguir? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Beleza, entendi. Beleza. E aí, gente, mais alguém? Tudo certo? Ok, então. Podemos? À vontade, professor. Vamos lá, então. Beleza. Então, segunda questãozinha aqui para nós. Que questão é essa? Observou 40%. Essa questão aqui é interessante. Mesma coisa de porcentagem. O que eu tenho percebido é que tem bastante coisa de porcentagem nessas provas dos institutos federais. Então, essas coisas que a gente viu de porcentagem e de lucro,
de lucro, de juros, esse tipo de coisa que a gente tinha visto nas aulas passadas é bem importante para aqui, tá bom? Porque tem bastante questão desse nível, tem bastante coisa. Beleza? Então, qualquer coisa, dá uma revisada lá nas aulas passadas, que tem tudo certinho sobre esses assuntos que a gente já viu, tá bom? Vamos lá. Mas eu vou recapitulando enquanto eu vou fazendo a questão. Então, vamos lá. 2. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é o jogo de perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui no computador, fica melhor. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil. Escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Ok. Contudo, após depositar 30 perguntas de diferentes níveis em uma urna, então já vamos riscar aqui, ó. Ele colocou quantas perguntas? 30 perguntas. Então já deixa grifado. Em diferentes níveis na urna, ele observou que 40% dessas eram de nível fácil. Então, ele já deu duas informações aí para gente. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna. Então, já tem a urna com algumas questões, ele só vai colocar mais questões de nível fácil para atingir um percentual que ele vai falar aí, 80%. Então, vamos lá. Decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que o número de perguntas de nível fácil seja igual a 80%. Então, que a pergunta de nível fácil seja igual a 80%. Então, atualmente, são 40% dessas perguntas, dessas 30 perguntas, são fáceis. Então, ele quer que seja 80%. Então, vamos ver o que a gente vai fazer, então. O total de perguntas. Com essas informações, qual é a quantidade de perguntas de nível fácil? Então, vamos listar aqui o que ele quer. Qual é a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar? Isso daqui é importante. Não é o número de perguntas, é quantas ele quer acrescentar. Então, a gente vai subtrair do número de perguntas que ele já colocou sendo fáceis, tá bom? Então, vamos fazer uma coisa que eu gosto de fazer quando é questão de porcentagem, que é fazer uma caixinha aqui, peraí. Fazer aqui a caixinha. E dessa caixinha, a gente vai ter as perguntas. Então, dessas perguntas, eu vou separar aqui, ó, então aqui na metade, vai ser um pouquinho para cima. Eu vou falar aqui, ó, que 40% são fáceis. E o resto é outra coisa, que não é fácil. Então, ou é difícil ou é médio. Uma das duas, tá bom? Então, beleza. São 40 questões de nível fácil e qual que é o total de perguntas? São 30. Deixa eu colocar aqui, ó. 30 perguntas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quantas perguntas fáceis tem nessa urna. Primeira coisa. Então, vamos lá. O que a gente tem que saber aqui? Quanto que vale 40% de 30? Né? 40% de 30 perguntas. É quanto? Então, vamos lá. 40% é o quê? É nada mais do que uma relação que indica 40 sobre 100. Por isso que é 40%. Né? Esse porcento indica por 100, dividido por 100. Né? Ou seja, uma razão que vai dar como resultado 0,4, né? Como está aí. Então, essa é a relação aí. É que nem 50%. Quer ver um exemplo? Aqui é 50%. 50%. 50% não é metade? Então, se 50% é metade, é 50 sobre 100. Isso é o quê? 50%. Então, é 50 sobre 100, isso é igual a 1 meio. Né? Eu divido aqui por 50, eu divido aqui por 50. Isso aqui vai dar 1 meio, que é 0,5. Olha só. Se eu multiplicar qualquer coisa por 0,5, vai dar metade desse valor. Né? 10 por 0,5 é 5. 20 é 10. Então, essa é a ideia. Mesma coisa que tem aqui. Só que em vez de ser 0,5, é 0,4. Então, isso aqui vai dar 0,4. Então, é só eu fazer o seguinte. Eu multiplico 0,4 por 30. Então, é 0,4 vezes 30. Isso daí vai dar quanto? Vai dar 12, né? Caraca, Porque, acertei, que lá cagada. calma. Não.
Ok. Tenha calma, a gente ainda não terminou. Deixa eu ver se está aqui. Ok, vamos lá. Então, vai ser o quê? Vai ser 12 perguntas. Então, são 12 perguntas fáceis. Fáceis. Ok, então são 12 perguntas fáceis e dessas perguntas, ele quer que agora eu vou acrescentar o número de perguntas e não vão ser mais 40% fáceis, vão ser 80% fáceis. Então, o que que eu vou fazer? Aí que entra uma coisa bem interessante. Deixa eu colocar mais para cá, acho que fica melhor. Aqui. Pronto. Então, o que que eu vou fazer? Uma coisa bem interessante, que é a parte mais difícil de enxergar, que é o seguinte. Eu vou aumentar o número de perguntas e vou estar aumentando o meu percentual de perguntas fáceis. Só que eu também vou estar aumentando o meu espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o número total de perguntas, esse 30 aqui. Quando eu falo que eu vou colocar 30 mais um número X de perguntas, o meu espaço amostral, o meu número total de perguntas vai ser 30 mais X. Né? Parece meio óbvio. Mas essa que é a ideia que a gente vai ter que ter para calcular esse percentual novo. Aliás, esse número que a gente tem que encontrar. Então, vamos fazer o seguinte. Então, a gente sabe que são 12 perguntas, então vai ser 12 mais um número n de perguntas fáceis, dividido por quanto? Pelo número total, que vai ser o quê? Vai ser 30 de perguntas que já tinha, mais o número de perguntas que eu adicionei. Essa fração aqui, deixa eu dar um zoom. Cadê? Aí. Essa fração aqui, ela vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual ao percentual que eu quero. 80 sobre 100, que é 0,8. Olha só. Então, eu já tenho aqui o valor que minha equação aí já está montada para descobrir qual que é o número de perguntas, né? Agora, perceba que quando eu achar esse n aí já vai ser minha resposta, né? Porque já é o número de perguntas que eu vou adicionar. Olha só que interessante. Então, já tá encaminhado, é só achar esse n aí. Então, vamos descobrir. Então, o que que a gente faz? Isso daqui está dividido por 1, né? 0,8 dividido por 1. Então, a gente faz aquele negocinho que chama de cruzado, né? Multiplicar cruzado. Fazer esse aqui para cima e esse aqui para o lado, né? Multiplicar assim e assim. O que eu estou fazendo aqui, pessoal que chegou agora, que eu tenho falado nas outras aulas, é nada mais do que multiplicar dos dois lados por o mesmo valor. Então, eu estou multiplicando aqui por 30 mais n, 30 mais n, eu estou multiplicando dos dois lados, e estou chegando nesse resultado. Né? Eu estou multiplicando desse lado e desse, e vai dar isso daí. Se eu multiplicar aqui por 30 mais n, e aqui também, ó, por 30 mais n, eu corto esse com esse, e aqui fica 12 mais n é igual a 0,8 vezes 30 mais n. Nada mais do que isso, tá bom? Eles vão fazer assim. Então, isso daqui vai dar quanto? Vai dar 12, multiplicando cruzado agora. Mais n. Então, vai ser 12 mais n vezes 1. É igual a 0,8 vezes quanto? 30 mais n. Pronto. Então, aí é só a gente distribuir e isolar esse n aí que a gente acha. Então, vamos lá. 30 vezes 0,8, isso daí vai dar 3 vezes 8, que é 24, né? Então, eu vou ter que 12 mais 1 igual a 24, mais 0,8n. Estou multiplicando aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Tá bom? Ok. Então, peguei essa parte aqui, deixa eu colocar esse mais para cá. Bom, beleza. Então, já fiz isso daí. Agora eu vou isolar esse n. Eu vou subtrair 0,8n dos dois lados. Então, aqui é menos 0,8n. Por quê? Porque eu quero. Para eu conseguir isolar esse n aqui, ó. Eu vou cortar esse com esse e aqui vai ficar o n só de um lado, né?
Ou, como dizem, eu posso simplesmente passar subtraindo, né? Essa é fácil, professor. Ai, ai. Então, eu posso simplesmente passar subtraindo. Mesma coisa, tá bom? Só que não é bem o jeito mais correto de se falar, né? A gente só tá subtraindo dos dois lados, beleza? Então, aqui está positivo, fica negativo. Então, vai ser n menos 0,8n. Eu estou fazendo devagar, gente, porque aí eu passo esse 12 para cá, porque eu estou vendo que tem bastante gente nova. Então, eu vou pegar mais devagarinho para ver qual que é o ritmo de vocês, tá bom? Aí depois a gente vai acelerando se for o caso, beleza? Então, vamos lá. Ficou meio feinho, né? Mas isso daqui vai dar 0,2n, não é? É igual a 14? 12 aqui. Fiz errado. 24 menos 12, 12. Beleza. Aí eu faço aqui em cima. Então, eu divido por 0,2. N vai ser igual a 12 dividido por 0,2. O N vai ser igual a 120 por 2, né? Que é 60. Pronto. Então, achamos aí o valor do N. Eu preciso jogar 30 perguntas fáceis, que as perguntas fáceis representarão 80% das perguntas. Beleza? Então, N igual a 60, letra C. Tá batendo com o meu gabarito? Tá. Ô, professor, Oi. quando é que você vai colocar desafio pra gente fazer? Ou você Ah, fica quieta, que isso aí já é desafio. Pra mim, isso ah, daí foi muito fácil. Que escola você essa estuda? Você estuda em particular ou você estuda em pública? Ou você só é inteligente mesmo? Sou burra. Eu estudo em pública, só que eu faço as pesquisas na Google depois que eu volto da escola. Eu faço estudo em casa. Ah, entendi. Então eu sou burra. nada, Vocês são de gente. que ano? E aí, gente? Acho que a maioria do pessoal aqui é do nono, né? Oitavo, nono, se não me engano. Eu sou do oitavo. Aí. Gente, ninguém aqui é burro, gente. Viu? Por favor. Vamos lá. Ó, seguinte. Sobre o desafio, eu costumava colocar uns desafios no final da aula, ou então no início da aula, para vocês fazerem e entregava no final. Como agora a questão, só aula de questão, de fazer questão, então tirei um pouquinho isso do desafio. Então, o que que eu estou pensando em fazer? Como eu sei que vocês estão gostando, pelo menos a Lorena está gostando, eu vou tentar colocar nas próximas aulas, tá bom? Colocar uns desafios ali nas próximas aulas. E tem também os desafios das aulas passadas. Eu coloquei de quadriláteros, não sei se eu coloquei desafio, eu coloquei desafio na aula de triângulos. Tá bem legal os desafios de triângulos, tá bem interessante. O Orhana já deve ter feito tudo lá. O Então, eu que, vou... Oi? o que é mais legal é que o senhor deixa a resposta bem na hora que o senhor estava explicando sobre o desafio. Como assim deixa a resposta? É que o senhor fala bem assim. Vamos Ah, calcular a lateral desse círculo nesse desafio. Ele é mais difícil por causa do comprimento. E a pessoa já vai lá, vai calcular os lados e o comprimento do círculo. eu não dei resposta, eu dei uma dica, dei uma indicação de onde que você tem que ir. Não dei resposta nenhuma, não, rapaz. Não Tem é que só falar. porque o negócio é difícil que não é legal. Eu tô me divertindo. Só quero entender, né? Mas não é. Seu áudio não tá saindo? Meu áudio? Não, não, o pessoal que mandou Ah, no tá. chat aqui. Que susto. Não, mas é que no primeira vez que eu vi na aula, eu não entendi, foi nada. Tava Ai, que tudo, sabe? legal. Não Depois é você só vai, você, né? depois você vai se acostumando. Uhum. Meu professor na minha escola de matemática, ele falou que tinha que estar passando um monte de coisa importante pra gente, mas não tá dando para passar por causa que tem um monte de aluno atrasado. E aí ele tem que repassar um monte de conteúdo. Tem um menino que reprovou 4 vezes no 7º ano, a professora teve que falar do conteúdo do 5º. Nossa, Pera aí, rapidão. É disputa pra ver qual escola é pior?
Para quem falou aí que o áudio não tá saindo, tenta sair e voltar de novo. Não tô conseguindo mandar mensagens no chat, mas tenta sair e voltar de novo, tá bom? Vê se você consegue. Porque eu Tá acho que deve falando ser. comigo? No caso, o áudio do Não, senhor não tá saindo pro pessoal. não. Tem um menino que tá falando que o áudio dele não tá saindo e que ele não Ah, consegue tá. falar comigo. Então, Oi. vê se você pega, vê se as configuração aí, e lá vai ter uma opção de você configurar o microfone, de você colocar o microfone que você tá usando, entendeu? Teve uma época que eu não tava conseguindo falar, nem ouvir por causa disso. Depois eu Aí, descobri essa configuração aí. Às pronto. vezes o cabo de Faz isso. energia, os reatores podem estar misturados com os cabos de energia número 1 e 2. Já aconteceu isso no meu computador. Ixi, Que é a minha primeira vez usando o Zoom. Eu tô acostumada com o Meet, o Google Meet. sinceramente, Quando também eu fui usar o prefiro. Meet, simplesmente não tava saindo áudio nenhum. Não tava conseguindo ouvir nada. Sei lá, O tudo meu bugado queria assim. um login. O meu queria o login da minha conta para poder entrar dentro das aulas. Ai, 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 ai. Eu acho que mais difícil que matemática é mexer na internet. Eu ia falar, problemas do EAD, viu? Meu amigo. Tem mais Complicado. cálculo do que número, né? Mais cabo do que número. Ai, ai, é um cabo Professor, sério esse negócio. Oi, consegui voltar? conseguiu aí? Pronto, Sim. pronto, que bom. Quer falar alguma coisa? Não? Ah, beleza, então tá ok. Beleza, gente. É isso. Então, essa questãozinha. E a aula que vem, coloco uns desafios para para vocês. Colocar uns desafios, tentar uns desafios mais contextualizados. Uhul, bora! Ê, Aí, que Ô, Pro, desespero. oi. sabe uma coisa que eu notei? Hum. O senhor gosta muito de desenhar com os números assim no quadro. Como assim desenhar? Escrever assim os números? O meu ficou legal. Eu imitei o senhor certinho, ó. Ah. Bom, ó, ficou legal, ficou mesmo. Ficou massa. Mas eu acho que porque ajuda, né? Minha Vocês conseguem professora enxergar de. melhor. Ah, Uhum. A minha professora de arte está até me elogiando pelos ótimos desenhos. sério? Aham. Que massa. Sorte sua que você sabe desenhar. Hã? Ou essas pessoas nascem com dom. Mentira, mentira. Então, a tristeza no nono ano é a professora de filosofia falar pra você fazer um desenho como tá seu emocional, aí você pega e faz um palito com a carinha sorrindo. Isso aí que é difícil. Ou é mais fácil falar do entendo. emocional, você põe uma nuvem, assim, chovendo, tá Entendo, ligado? entendo. É, Eu entendo você. Ixi, antigamente eu pegava os desenhos, colocava folha de papel em cima, ligava uma luz embaixo e ia só contornando por cima. Nossa. como é que faz isso no meio da aula? Ai, Aí você leva coloca um o celular desenho embaixo. e faz isso. Eu fazia muito isso em aula, colocar o celular embaixo e contornar por cima. Mas você Aí consegue ver. risca a tela do celular, Pro. Risca a tela do celular. Não, aí você coloca o papel em cima, né? Você coloca o papel e vai riscando de lado. Caraca, vai desenhar no celular. Nunca deu nada, nunca deu problema. Eu acho que seu celular discorda. Tá firme e forte, nunca reclamei. Tá com muita dor no rosto dele. Ai, ai, tadinho. Celulares são Enfim. sentimentais, cuidado. Numa dessa ele para aí, não pode não. Ele Não, pode vazar seu histórico. eu falei mal do meu celular, ele travou por 2 dias. Ixi. Pensei que ele ia morrer. Então, pessoal, vamos lá. Fazer questãozinha, vamos lá. Ó, seguinte, essa questão aqui, eu achei pessoalmente estranho eles colocarem nessa prova. Então, o que que eu vou fazer? É uma questão que vocês já viram função do segundo grau, se não me engano, com o professor João. Viram? Ah, eu não Beleza? tava ontem, então não.
Não, ok. Beleza. Ou você viu com o professor Arthur também, quando ele colocou nas aulas, tinha esse negócio do 10 com G, com 10 com Q, Ô, 10 professor, com eu L. tenho uma dúvida em relação às aulas. Agora vai ter aula na sexta e no sábado ou só na sexta? Boa pergunta. A minha aula é só na quinta. Mas do resto do pessoal, sinceramente, eu não sei. Porque na semana Então, passada teve não. aula sexta-feira e depois no sábado. Eu fiquei perdido no horário. Eles não publicaram o horário lá no, Tô no, assim no também. grupo? É que, tipo, eles falaram lá, talvez tenha aula sexta-feira. Eu falei, talvez. Aí eu Talvez é complicado. esqueci e fui fazer Ó, aí outra mando coisa. talvez é foda, né? É triste. Aí eu peguei, olhei meu celular, 5 horas. Tava lá o negócio. Beleza, eu falei, teve hoje, não vai ter no sábado? Aí eu dormi até mais tarde, fui ver o horário, teve aula. Aí eu fiquei perdido. Entendi. Ó, faz o seguinte, eu vou ver com o coordenador, com o professor João lá, aí eu vejo certinho os Às vezes é horários. porque perdeu a aula e faz assim. Pode ser, pode ser. Só que fica confuso para vocês, né? Não sabe quando que vai ter aula, quando que não vai. Então eu vou falar lá com ele, aí eu peço para ele mandar, ou eu mesmo mando lá no grupo para vocês, tá bom? Vou falar com ele hoje ainda sobre isso. Eles estão É, meio atrapalhados com esses horários aí. Mas eu quantas vou ver aulas lá. já teve antes dessas? Quantos dias de aula já teve? Teve o semestre inteiro, né? Teve desde março até junho. Foi até junho? Foi até junho, se não me engano. Aí Ele tá Ah. meio atrasado nos conteúdos. Ah. Só então, descobri disso agora. ai, ai. Então foi. Você tá fazendo aula agora? É, eu comecei agora por causa que minha mãe estuda lá e aí ela me mostrou isso. Ah, tá, entendi. Entendi. Ok, gente. Então é isso. Mas teve esses 6 meses e todas as aulas têm gravação, tem tudo certinho. Então, o que que eu recomendo? Depois vai lá no grupo, entra no canal do YouTube do Instituto, vê lá certinho, tem todas as aulas, tá bom? Tem as aulas tem as minhas, tem aula de exercício, tem bastante coisa. Então, depois dá uma olhada certinho e tal, que vai ter todos os conteúdos lá. Tem bastante coisa para ver, tá bom? Então, conteúdo tem, é só você dar uma olhadinha lá que vai Acho ter que eu lá. já achei a resposta dessa questão. Tenha calma, rapaz. Já achou? Como é que você achou? Eu Como é que fiz você um achou? cálculo aqui. Hum, Eu tô calculando ainda. Eu acho que eu achei a resposta. Tô calculando aqui na isso minha daí cabeça. isso aí, ó, você tem que usar um negócio chamado valor máximo e mínimo, que a gente usa como se fosse o x e o y do vértice, né, que a gente fala. Então, essa função aí, deixa eu desenhar aqui. Essa função, ela é mais ou menos assim. Eu não sei onde que ela bate, então vai ser só um exemplo, tá bom, gente? Aqui não, aqui vai ser de preto, né? Aqui. Então, desenhar aqui o gráfico, e ela vai ser mais ou menos assim, essa função. Mais ou menos desse jeito. E ela tem um valor máximo, que é esse ponto aqui, ó, tá vendo? Aqui eu vou ter, ó, um x, e aqui eu vou ter o valor máximo, olha só. É o maior valor que ela consegue me entregar no eixo y. Esse y aqui, tá vendo? Então, ficou meio feio o gráfico, não dá para entender. Então, essa aqui é a ideia, isso daí, tá bom? A gente tem que calcular quem que é esse valor máximo. Qual que é o problema disso daqui que eu estava falando? Você precisa de um conhecimento um pouquinho maior para entender. Eu não sei se o professor João falou sobre valor máximo e mínimo, deu aquelas fórmulas de como achar o valor máximo e como achar o valor mínimo. Ele deu isso daí? Não? Bom, eu vou passar para vocês isso. Eu estava querendo fazer a demonstração de Bhaskara, fazer demonstrar de onde que veio esse máximo e esse mínimo, mas eu não vou ter tempo, infelizmente. Aí ele falou que melhor só largar. Mas o que eu vou fazer? Deixar aqui, quando sobrar um tempo eu passo para vocês, mas por enquanto tentem engolir isso daqui, tá bom? Mas é mais ou menos o seguinte. Então aqui a gente vai ter essa função, que eu vou falar que essa função aqui, ó, e vamos ler, né? Vamos ler o negócio aqui, o que é essa função, o que ele quer com essa função, que é o seguinte. Ele fala que o lucro mensal, em milhares de reais, de uma certa empresa varia de acordo com a quantidade vendida de um certo produto.
em centenas de unidades, obedecendo a seguinte regra. Então, tem o lucro, o L de Q, né? Então, o lucro, L de Q, significa que o lucro depende do número de unidades vendidas. Esse L de Q aqui significa isso, tá bom? Então, atualmente, a empresa vende 100 unidades por mês. Baseado nessas informações, em quantas unidades a empresa deverá aumentar as vendas mensais para que o lucro seja o maior possível. Então, ele quer saber qual que é o número que eu vou ter que aumentar no número de vendas para que o lucro seja o maior possível. Para que o lucro seja esse Y do vértice que eu estou procurando aqui. Seja esse valor máximo do gráfico que eu estou mostrando aqui. Como é que a gente acha isso? Então, Primeiro, a gente deveria fazer um cálculo para descobrir o que é o L e o Q. Assim que a gente descobrisse o que é o L e o Q, podíamos aumentá-lo, aí juntar com esses outros números que a gente tem no resultado, juntar, separar e depois calcular ele no formato do Y, para poder calcular o X e o Y e ter o número do final, que vai dar o número de qual das alternativas a gente deveria marcar. Entendi. Eu acho que eu entendi. Porque se o senhor ver, ó, o lucro mensal foi L. O que é o L? Aí se a gente descobrir o que é o L, isso já ajuda, porque ó, o L é igual a 10 mais 120 mais 300. Então a gente podia fazer um cálculo assim, descobrir o que é o L, depois recalcular, aumentar ele para poder fazer as vendas melhores e descobrir qual que é o número final. Entendi. Só que, primeira coisa, esse L, ele não representa como é que eu posso dizer? Ele não é uma coisa em si, ele representa uma função. É que nem f de x, por exemplo, isso daqui, ó. F de x. O que isso daqui significa? Significa que eu tenho uma função f, e que essa função, ela depende de x. Ou seja, eu jogo um valor x e ela me retorna um valor y que eu quero descobrir. Isso é uma função f de x, tá bom? Eu vou falar que, sei lá, f de x é 2x. Pronto. Então, eu falo que f, se x for 2, isso vai ser 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, isso daqui é uma função que está representando esse tipo de coisa. Ok? Beleza. Então, o que a gente tem que ver nesse caso aqui? Ele quer o valor que seja o máximo possível. A ideia que você falou, ok, dá para fazer, só que tem um problema, vai dar muito trabalho a gente ir aumentando esse L na mão. Eu posso falar, bom, eu vou aumentando aqui, um exemplo, acho que dá para entender até melhor. Eu vou aumentando aqui o valor de Q, esse Q aqui, e vou vendo quando a função começa a cair e quando ela começa a diminuir. Isso é um jeito de analisar. Por exemplo, deixa eu pegar um negócio vermelho aqui. Pronto. Então, eu vou colocar aqui vermelho. Pronto. Aí, vamos falar que eu vou ter essa função. Aí, eu vou colocar aqui. Então, o f, ele está batendo aqui. O x, perdão, ele está batendo aqui. Vou colocar melhor, não vai ficar muito interessante. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, pronto. Não. Aí. Então, vou falar que eu tenho esse x aqui, ó. Esse x. Então, esse x específico, ele vai me retornar um outro valor a, por exemplo. Aí eu vou aumentando o x e vejo, olha, o a tá aumentando, chega um valor que ele chega, sei lá, 2. Aí eu começo a aumentar ainda mais o valor de x. Então, eu vou aumentando aqui, vai chegar uma hora que eu aumento o valor de x e o valor de a diminui. Então, por exemplo, eu coloco o número 2 na função. Eu coloco aqui f de 2. Aí dá 5. Eu coloco f de 3, me dá 6. Eu coloco f de 4 e me dá 2. Você percebeu que ele aumentou e depois diminuiu? É isso que vai acontecer aqui. Ele está aumentando, então ele começa a aumentar aqui o valor e depois ele diminui. Então, eu quero achar o ponto máximo em que ele começa a virar, vamos dizer assim, né? Ele para de diminuir, ele para de aumentar e começa a diminuir. Esse ponto que eu quero encontrar. Só que para encontrar esse negócio, eu preciso de algumas coisas mais complicadinhas.
que eu não vou ter tempo, infelizmente, de passar tudo na aula de hoje. É uma coisa, isso aqui é para função do segundo grau. Tá bom? Isso aqui é uma coisa que a gente estuda. Provavelmente vocês vão demonstrar esse tipo de coisa mais para frente, para o pessoal que gosta de demonstrar essas coisas e tal, tá bom? Então, o que que eu vou conseguir fazer para vocês agora? Essa tinta é diferente, né? É outra. Vou colocar aqui. Deve ser essa daqui. Não, é essa. Pronto. Não, ela vai ficar assim. Então, beleza. Então, a gente vai ter essa função aí. A gente vai usar uma fórmula, que é o seguinte. Eu vou falar que o x máximo do vértice, o x do vértice é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse x aqui, ó. Eu vou ter um x e vou ter um y. Esse xv, que a gente chama de x do vértice, a gente vai representar como? Sendo uma função menos b, já vou explicar quem que é b, sobre 2a. Já vou também explicar quem que é a. E y do vértice vai ser igual a menos delta, já vou explicar quem que é delta, e menos delta sobre 4a. Tá bom? Essas são as fórmulas que a gente usa para achar o x e o y do vértice, tá bom? O maior e o menor valor possível. Nesse caso, nessa questão, era realmente só aplicar a fórmula, só que é uma fórmula mais complicadinha, tá bom? Até você chegar nisso daqui, demora um pouco, você tem que já entrar na prova, fazer a prova sabendo esse tipo de coisa. Um 5,5? Não tem ponto. Então, de onde que vem isso daqui? Essa função do segundo grau, normalmente a gente pode expressar qualquer função do segundo grau dessa forma aqui, ó. A x ao quadrado mais bx mais c. Normalmente a gente expressa uma relação do segundo grau dessa forma. O a acompanhando o x ao quadrado, o b acompanhando o x e o c lá sozinho. Normalmente a gente faz esse tipo de coisa, tá bom? E é essa analogia que a gente vai fazer aqui, ó. Então, esse a aqui é o mesmo a que eu escrevi aqui, ó. Esse b é o mesmo b que eu escrevi aqui. A gente só tem que ver quem que está acompanhando o x quadrado, quem que está acompanhando o b. Aliás, quem está acompanhando o x quadrado, quem está acompanhando o x. Ou, nesse caso, quem está acompanhando o q quadrado, quem está acompanhando o q. E é a mesma coisa, só mudou a letra. Oi, Norma, pode falar. Bru, você sabe tudo de novo, né? Você vai explicar o que é o X, o B, o A, o G, por aí. O que é o quê? Entender? Para explicar o que é o A, o X, o B, o X, o C e o G. Senão não fica fácil para entender. Entendi. Esse A, esse B, esse X são números, representa números quaisquer. Então, por exemplo, esse a, x ao quadrado e tal, a gente usa para, vamos dizer assim, generalizar essas funções. Esse azul aqui está errado, tá, né? Rapaz, eu estou indignado com esse azul aqui. Vou colocar aqui. Acho que agora está certo. Pronto. Então, esse x, esse a ao quadrado, na verdade, o x, ele representa uma variável, tá bom? Então, o que é uma variável? É o valor que eu vou jogar na função. Então, eu vou jogar um valor x na função e ela vai me devolver um valor. X é o valor que eu vou jogar. Né? Então, é que nem uma fábrica. Deixa eu colocar aqui do lado. Imagina que eu tenho aqui uma fábrica. Olha só que fábrica bonita. É uma casa. Aí eu vou jogar nessa fábrica um valor x. E essa fábrica vai produzir alguma coisa. Ela vai produzir o valor y. Tá bom? Então, a função ela é igual uma fábrica. Eu coloco uma matéria, eu coloco alguma coisa, e ela me dá um produto. Então, é a mesma coisa da função. E a matéria... Sério, Yasmin? Ok. Então, é o seguinte. Vai ser isso daqui. Só que, o que a gente vai fazer? Esse A, esse B, esse C, representam valores quaisquer, um valor qualquer, de uma função do segundo grau. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. F de x. 2x ao quadrado mais 1x não, vai ficar estranho, mais 3x mais 8.
Quem que é quem? A é igual a 2, porque o A está acompanhando o x ao quadrado. O B é igual a 3, porque o B está acompanhando o x. E o C é igual a 8. Veja comigo se não faz sentido. Ó. O A, o 2 aqui, o B, o 3 e o C, o 8. Eles estão um acompanhando o outro. Né? Então, essa aqui é a ideia. Eu posso substituir isso daqui por qualquer valor. E sempre achar uma função do segundo grau que seja expressada dessa forma, seja expressa dessa forma. Entenderam? Então, esse A, B, C são valores quaisquer. Só que eu estou colocando como letras porque é qualquer coisa. Aí eu, sim, eu consigo substituir. Qualquer função que me apareça, eu pego essas fórmulas aqui e consigo resolver. Beleza? Porque é só substituir. B é quem? B, só um minuto, Lorena. B é quem está acompanhando o termo x. A está acompanhando x quadrado. Então, essa é a ideia. Pode falar. Então, o que você está tentando dizer é que as letras estão dando formas aos números que vão dar o resultado para o resultado final. Justo. Isso aí. Beleza. Não é bem da forma, mas é um bom jeito de pensar. Elas são coisas que representam números, né? São letras que representam números. Tá bom? A gente Hipótese. São o quê? Hipótese. Hipótese? Ok. Bom, então é isso daí. E o que eu vou fazer aqui? Então, deixa eu apagar esse daqui. Ou será que eu deixo? Não, eu vou deixar. Vou colocar aqui do lado. Pera aí. Gosto de deixar bem rabiscado, porque quando vocês quem aí for olhar depois, acho que ajuda, né? Vou colocar, diminuir um pouquinho e colocar aqui do lado. Pronto. Então, beleza. O que eu vou fazer agora? Esse delta é outra coisa que a gente tem que analisar. Porque é uma formulinha, esse delta é nada mais do que isso daqui. Deixa eu colocar aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse daqui é o delta, tá bom? É uma fórmula que, infelizmente, você vai ter que decorar e usar, e para resolver essa questão, você vai ter que fazer isso. Tem como mostrar para vocês que isso daí é dessa forma. Um jeito é soma e produto. Provavelmente vocês viram soma e produto, que quando uma função do segundo grau, a gente pode falar que a soma desses dois valores aqui, ó, dessas raízes, o que é uma raiz? É quando o gráfico passa no eixo X. Esses pontos que eu vou colocar de preto agora, né? Essas daí são as raízes dessa função. A soma dos valores dessas raízes vai ser igual a menos b sobre a. E o produto das duas raízes vai ser c sobre a. Não precisa decorar isso daqui agora, só estou mostrando para vocês terem uma ideia. Só que isso daqui é como se fosse um espelho, né? O que tem de um lado desse eixo aqui, que eu vou desenhar de azul, que tem desse lado do espelho, tem desse lado do espelho, como se fosse um igual ao outro. Então, a gente pode falar que esse valor xv, ele está no meio do caminho entre essas duas raízes aqui. Se está no meio do caminho entre as duas raízes, eu posso só fazer a média das duas, não posso? Eu somo as duas e divido por 2. E acho esse tal desse xv. Então, isso daí é um jeito da gente encontrar esse x do vértice. A soma a gente já conhece, menos b sobre a. É só dividir por 2. Menos b sobre 2a. Pronto. Olha só que coisa interessante. Se a gente pegar esse menos b sobre 2a e você substituir nessa função que eu coloquei aqui em cima, substitui o x por menos b sobre 2a. Vai dar exatamente isso daqui, ó. B ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Vai dar exatamente isso. Por quê? Porque quando eu aplico xv na equação, eu acho yv. Só isso. Tá bom? Então, deixa eu tirar esses. Pronto. Então, essa é a ideia. Então, o que eu vou fazer aqui?
Eu vou pegar esse valor aqui, ele quer saber quem que é o X máximo, ou seja, quem que é a quantidade máxima de produtos que eu vou ter que vender para ter o maior lucro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa fórmula aqui, ó, essas duas, na verdade, só essa fórmula, né? Eu vou precisar agora. Eu vou pegar só essa fórmula aqui, ó, e vou aplicar. Essa outra aqui eu não vou precisar usar. E, sendo bem sincero, são poucas as vezes que você vai precisar dessa forma, dessa outra aqui. Por quê? Porque se você tem XV, é só você calcular XV, jogar na equação de volta, substituir esse X aqui, esse X por Q, ó, substituir aqui o valor, e você acha o valor do lucro máximo, né? É só você substituir na função. É a mesma coisa, né? Em vez de ficar fazendo um monte de fórmula e decorar fórmula. Então, o que eu digo é importante vocês saberem isso daqui, ó. Esse menos B sobre 2A. Então, se você tem menos B sobre 2A, considerando essa ideia que eu falei aqui do lado, que o A está acompanhando o termo x², o B está acompanhando o x e o C está sozinho, você substitui aqui nessa função e acha o x máximo. Então, vamos fazer agora. O que a gente vai fazer aqui? Vou jogar para cá. Vou colocar aqui. Então, beleza. Quem que é o XV? É menos B. Quem que é o B? B está acompanhando o termo único, né? O x que está elevado a 1. Está elevado a um valor único. Que, no caso, é o nosso Q aqui, ó. Né? Não é? Porque é como se esse x fosse um Q. Como se esse Q, perdão, fosse um x. Eu substituo isso daqui por x. É a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Quem que está acompanhando o x? 120. Então, vai ser menos 120 sobre 2A. 2 vezes quem que está acompanhando o x²? É o menos 10. Então, o A vai ser o menos 10. Isso daí vai dar quanto? Aí eu corto esse 10 com esse 10 aqui. Isso daí vai dar 6. Não é? Pronto. Achamos o valor máximo, é 6. Então, XV é igual a 6. Beleza. Tá estranho, não bate no gabarito? E agora? Você tem que lembrar de uma coisa. Esse valor aqui, ó, cadê? Ele é dado em centenas de unidades. Ou seja, não são 6 unidades. São 6 centenas. São 6 centenas, são 600 unidades. Letra E? Ainda não. Por quê? Porque ele está pedindo em quantas unidades a empresa deverá aumentar as vendas. Se aumentar, é quantas ela tem que colocar mais. Ela já tinha 100. Para bater 600, tem que colocar mais 500 vendas. Então, resposta letra D, 500. Entenderam? Então, vocês têm que ver aí quem que é o B, quem que é o A, quem que está acompanhando o x², quem que está acompanhando o B². Que divertido. Acertei. Aê! Beleza, Eu tinha gente? botado 500 aqui em cima do Novidade meu que caderno. acertou. Oi? Ah, novidade, a Lorrana acertando? É, Ai, ai. Essa Lorrana, gente. Aí sim. Ficou muito bonito o gráfico, aí sim, ó. Muito legal. É bom fazer esses desenhos, e desenhando e tentando de várias formas diferentes, porque você consegue enxergar melhor o que você está Eu fazendo. faço Tá a vendo? mesma coisa no meu caderno. Tudo desenhado. Aí é muito Eu bom. faço gráficos na hora que eu vendo meu alfajor. Eu vou Mas, vendendo e vou fazendo gráfico lá. entendi. Então, entendi. Ok. Para vocês que gostam de matemática e gostam de desenhar, comprem um quadrinho que vocês desenham assim na tela com um canetão. Ele sai R$ 10 lá em Campo Grande. Olha. Tem desse daí. Eu tenho um quadro negro, né? Escrevo no Ah, livro também, na caneta. Ajuda bastante também, é bem legal. Mora, Lohana? Hã? Onde você mora? Que eu cidade? nasci em Manaus. Eu nasci em Manaus, mas agora eu moro em Campo Grande. Ah, Fui criada legal. lá. Legal. A maioria do pessoal aí é de Campo Grande, né? Nasci e cresci em Campo Grande. Nunca saí de Campo Grande, nunca saí nem da minha casa direito.
Compreendo. Ai, já tem o Tem que pessoal indo começar a embora, né? viajar. São que sim, Existe uma coisa chamada pobre. Talvez você não conheça. Também tem a palavra epidemia de Ok, macaco. gente. Eu trabalho na Seguinte. escola, eu vendo os meus alfajores por R$ 2 lá na escola. Sério? Gente, Aham. rapidão. Empresária. Vou encerrar a gravação aqui, tá bom? Aí a Tá. gente já conversa. Só um minuto. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Não, Não, Beleza. acho que não. Beleza, deixa eu encerrar Não. aqui.